sou a Raquel, eu sou uma das Product Designers lá do Quinto Andar. E Eu sou o Cris também sou Product Designer lá no Quinto Andar. E eu sou a Letícia e esse é o Damião, não é isso? O Damião está aqui com a gente. Obrigada. Bom, a gente é do Quinto Andar e, sim, a gente faz análise de crédito e algumas pessoas não passam. Mas você pode tentar fazer outras vezes, porque a gente tem várias maneiras para criar esse contrato e você conseguir alugar sua casa. Depois a gente pode falar sobre isso, inclusive. Bom, o tema hoje é... Vocês preferem que eu fique para lá? Não sei. Depois você passa um negócio aqui para mim, né, Cris? Eu sou um pouco ruim de administrar esse negócio, mas vamos lá. Hoje o tema é sobre a implementação de UX nas empresas, né? E aí a gente trouxe aqui algumas coisas que a gente tem aprendido com a equipe de design lá do Quinto Andar, coisas que a gente tem tentado, experimentado, também as coisas que têm dado errado. Mas antes disso, eu queria convidar vocês para pensar um pouquinho no universo que a gente está. Alugar um imóvel, né? É o que Quinto Andar onde o Quinto Andar está se propondo a criar uma nova experiência, outros modelos de troca. Mas quando a gente pensa em alugar imóvel, o que vem primeiro na cabeça? Eu imagino que muita gente tenha pensado, Thiago, não tinha te visto. Tenha pensado em burocracia. Outra coisa que a gente pensa bastante é sobre insegurança. E, claro, dor de cabeça. Então, assim, hoje, se a gente pensar em alugar um imóvel, a gente não pensa numa experiência feliz, a gente pensa em dor de cabeça. Tanto para o inquilino, que está procurando uma nova casa, né, um novo lar, quanto também o proprietário, que muitas vezes a gente não coloca esse cenário, né, não é tão comum a gente pensar nisso primeiro. Mas o proprietário também ele tem um patrimônio, ele tem um imóvel que não tem liquidez, então é um pouco mais difícil ele pensar nisso. Quando a gente junta numa experiência uma pessoa que está procurando um apartamento, está cheia de insegurança, e alguém também que quer colocar o seu imóvel para alugar, cheio de insegurança, o que a gente faz? A gente quer garantias, e aí por isso que tem a burocracia. O mercado funciona e funcionou assim por muito tempo, mas o Quinto Andar está pensando como a gente poderia fazer com que essa experiência fosse bacana. E quando ela é bacana, ela é realmente muito legal. A gente pode pensar em cenários só felizes, de histórias felizes, em que você pode ter mudado de casa, né, saiu da casa dos seus pais, e finalmente pode viver com seu bichinho. Você pode estar num outro momento de vida que você queira experimentar home office. Você pode estar só num outro momento de fui para outra cidade, passei no vestibular, enfim. Ou quando você está crescendo a família, casou, enfim. São momentos felizes que, se a gente for pensar, nossa vida é muito dinâmica. E aí alugar imóvel tem super a ver com isso. A gente vai mudando o nosso cenário de vida e a gente precisa ter essa flexibilidade. Flexibilidade para que as coisas aconteçam. Imagina se a gente tivesse que comprar uma casa toda vez que a gente precisa mudar ou que a nossa vida mudou. Então, quando o Quinto Andar entra nesse assunto sobre alugar imóveis, a gente está falando muito em dar flexibilidade para nossas vidas, né? Nossa vida contemporânea precisa disso. E aí, em novembro, eu faço 3 anos de Quinto Andar, e assim que eu entrei, eu fiz pesquisa, né, de imersão, e tem 3 histórias que eu vi das pessoas sobre alugar imóveis que ficaram na minha memória, e eu queria convidar vocês para ouvirem essas histórias. Eu sentei no sofá da minha amiga chorando. Eu estava envergonhada e eu só pensava em achar um apartamento para eu me mudar. Aquele sofá foi a minha cama por vários dias. Eu queria achar um apartamento logo para eu recomeçar depois que eu me separei. Naquele dia eu cheguei no apartamento e os fios não estavam lá. Não eram os lustres ou as lâmpadas, eram os fios. Um inquilino tinha arrumado uma briga com a imobiliária e arrancou toda a fiação do apartamento. Eu tinha acabado de ficar viúva. Aquele apartamento era minha pensão deixada pelo meu marido. E eu não sabia nada sobre alugar imóveis. Aliás, ele resolvia tudo. E eu não sabia nada de nada. Não sabia o que fazer e a imobiliária não fez nada. Eu fiquei desesperada.
para entrar nesse mercado, você tem que ir indicando imóveis. Eu não queria ser corretor, na verdade eu era psicólogo, mas não estava entrando mais dinheiro. E para ser corretor em muitas imobiliárias, você tem que ir trabalhar de graça 2 meses ou mais. Você vai indicando imóveis até alugar. E só quando você aluga o primeiro que eles te dão alguma chance. Bom, por essas histórias a gente dá para saber que esse mercado tem muitos problemas, e problemas bem sérios. E eu que entrei lá pensando muito nessas histórias felizes de pessoas que casam, pessoas que têm filhos, pessoas que precisam de outro apartamento, fiquei um pouco, né, impactada, assim, de tipo, nossa, as coisas são... a gente faz essas trocas de um jeito ainda muito frustrante, muito desigual, assim, né? Então, se a gente for pensar... se eu passar, vai funcionar? Se a gente pensar na história da meta que a gente tem, de dar flexibilidade, não é bem isso que a gente tem ainda no mercado. Mas é isso também que faz com que a gente siga nessa meta aí, e isso é a grande motivação de que por que eu fui para o 5º andar, e estou lá trabalhando até agora, e também a motivação de todos os designers que estão lá. Essa sou eu em 2015, quando eu entrei. E lá eu fui a terceira designer da equipe. A gente trabalhava num esquema bem pouco organizado, que éramos 3 designers e alguns engenheiros, eu acho que cerca de 10 ou 15, e uma única PM. Então, era bem complicado, mas a gente trabalhava hora em dupla, hora só com um engenheiro. Mas essa era a realidade de ter 3 designers numa startup que estava começando, né? Em 2016, a gente testou o modelo do Spotify em squad. Então, esse era meu squad da época. A gente não vai vestido assim. Isso era uma sexta-feira de Formal Friday, que a gente estava se achando. Mas esse era o squad que eu trabalhava. Então, sou eu e mais 3 engenheiros, para vocês verem que também era um squad meio capenga. A gente não estava super completo, não tinha PM ainda, para o nosso squad. Mas a gente começou a testar um modelo que ficou conhecido lá no Spotify, né? Squads são grupos multidisciplinares que pegam um único problema e vão atacar esse problema com bastante clareza e autonomia. O que a gente ganhou com isso, né? A gente ficou um ano, 2016, quase que inteiro, tentando entender esse modelo e como é que funcionava no 5º andar. Então, a gente tentou entender quando que a gente trocava de squad, o ritmo, como a gente fazia a troca entre squads, enfim. A gente ganhou bastante cultura de produto, foi a nossa grande vitória em 2016. Independente da sua especialidade, todo mundo tinha muita responsabilidade em cima do que a gente mandava para a rua, né, para que as pessoas iam usar. Então, se era engenheiro, se era QA, independente disso, você tinha muita clareza que aquele produto tinha que estar na rua e todo mundo era responsável por aquilo. Por outro lado, os designers estavam... Aqui a gente já era em 5 designers. A gente estava meio eufórico, porque todo mundo tinha esse sentimento de, nossa, o produto é nosso mesmo, e você não precisava ter umas brigas, às vezes, clássicas de cada um puxa para a sua especialidade, né? Porque a equipe estava muito coesa nos squads. Mas a gente tinha muito pouco alinhamento. Cada designer estava muito preso ao seu universo no seu squad. Então, na verdade, a gente não tinha um processo de design. A gente tinha o processo da Letícia naquele squad, o processo do Joãozinho no outro squad. Então, isso... Éramos bons designers, mas a gente ainda não era um bom time de design. E quando a gente pensou nisso, tudo mudou. Assim, acho que foi a grande... Como que é o meme? A grande ficha vai cair. Foi a grande ficha que caiu de pensar time né, como time, que a gente tinha que pensar como time. Aqui em 2015, essa foto está bem ruim, mas era um lugar muito bonito, em que a gente parou, 2017, né, eu falei 2015, 2017, e aqui já éramos 2, 4, 8 designers, obrigada. Mas aí, quando a gente se reuniu e se ligou, e a ficha caiu, de tipo, mas a gente precisa ser um time, a primeira coisa que a gente se perguntou, claro, o que estava incomodando era a falta de alinhamento, falta de consistência entre os produtos. Mas o que a gente parou para se perguntar, a gente se ligou, que a gente precisava se responder, era por que existia um designer no 5º andar? O que de fato a gente entregava lá na empresa?
E aí a gente pensou que, na verdade, tinham dimensões de atuação de um designer. O designer de produto, no quinto andar, ele não é responsável só por entregas de produto, né? Por mais que o nosso dia a dia seja muito populado por tarefas de produto. Mas a gente também tem entregas em design e operação de design, liderança e cultura da empresa. E aí, só para explicar um pouquinho, tangibilizar um pouco sobre o que são essas dimensões, a gente pensou, nossa, um designer de produto, ele entrega toda a feitura ali do produto, né? Então, vai fazer prototipação, vai fazer pesquisa, vai fazer imersões, vai estar ali junto com o time, junto com o squad, em todas as fases do produto, né? Desde o comecinho até a implementação. Quando a gente fala na dimensão de design, a gente está mais falando sobre a operação de design, na verdade, dos processos. Então, ali, a gente já entra em tangibilizar design system, guides visuais, o que deve ser comum na equipe no processo. E o que pode apoiar essa operação de design. Outra entrega que a gente entende que é de design é a liderança. Então, assim, todo designer no quinto andar ele se envolve com algumas metas com metas e OKRs, e entender, tomar decisões, né, sobre o produto, mas também sobre a própria equipe. E também cultura. A gente era responsável, todo mundo ali era responsável, o que a gente entrega como cultura e como a gente leva a abordagem, né, a lente de design, que acredita que a inovação está em entregar coisas para pessoas, né, a inovação está em olhar a necessidade das pessoas para toda a empresa. Não deveria ficar só entre a gente. Porque a gente pensa assim, só a gente vai ficar aqui na bolha. Mas como é que a gente espalhava isso e trocava essa lente com mais pessoas dentro da empresa? Com isso dito, né, a gente se ligou também que isso mexe um pouco no esquema de carreira, como é que a gente influenciava, acabava entregando carreira para as pessoas no quinto andar. E aí, assim, num esquema mais clássico, acho que todo mundo viveu isso, porque a gente está vivendo uma mudança também do que o design entrega na empresa e como ele é visto, né? Eu acho que os meninos da Ventus falaram isso aqui em cima, do tipo, isso aí está mudando para caramba. Mas quem tem um tempo de design como eu, viveu muito essa linha, em que a gente saía da faculdade, os trabalhos eram super mão na massa, né? Fazer, executar. E muito poucas vezes a gente estava nas decisões. Logo em seguida, quando a gente é mais sênior, alguém pergunta para a gente, tipo, mas esses meninos todos aí da equipe têm que fazer processo, né? Cada um está indo para um lugar, e aí, como é que faz? Então, você começa a tomar decisões em relação ao processo, geralmente. E a fazer mentoria técnica, muitas vezes, de outros designers. E aí, quando você vira manager, você tem que tomar aquela dor de... Agora, você não vai mais desenhar nenhuma tela, você vai fazer Excel, e tem que estar no board, e tem que conversar sobre equipe de design. Então, é muito duro para a gente, né, essa transição de, tipo, poxa, era tão bacana fazer aquilo lá, eu vi resultado logo, e agora eu estou numa cadeira que eu estou pouco me entendendo aqui, mas eu sou obrigada, e estou me cobrando coisas mais de gestão e gerência, né? Quando a gente pensou nas dimensões lá para os designers do quinto andar, a gente viu que a gente acabava influenciando nessa carreira. Então, um designer lá no quinto andar, independente da senioridade que ele tem, momento de carreira que ele está, na verdade, o que muda nas atribuições dele é a complexidade dessas atribuições. Então, todo mundo coloca a mão na massa, todo mundo tem que exercitar liderança em tomada de decisões em várias coisas. E aí a gente acabou criando um pouco o que tem mudado mais no degrau, assim, liderança e depois de management, é a parte de gestão de carreira de outros designers, né? Porque aí também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de quando a equipe fica muito grande. Mas, enfim, as atribuições não vão mudando, né? Elas vão aumentando a complexidade. Mas isso tudo está muito bonito na teoria, mas como é que a gente faz isso de fato? A gente decidiu fazer squad,
squads não, mas grupos nessas frentes de trabalho. Então, a gente replica o que a gente faz em produto na equipe de design. A gente tem lá os projetos das frentes de design, né, que a gente escolhe a cada quarter, cada 3 meses. A gente funciona junto com o squad de produto. E aqui também eu tenho que fazer um parênteses, que, na época, com 7 designers, a gente não tinha... Assim, a equipe de produto estava crescendo para caramba e a gente não tinha como também dedicar designers para a operação. Era uma realidade que eu acho que alguns devem viver aqui, em que todo designer que entra, na verdade, está sempre numa grande dúvida, uma grande dívida com os squads de produto, e esses designers que vão chegar, eles vão para os squads de produto. Eles não vão ficar dedicados numa operação. Então, a gente tentou ver o que incomodava a gente e como a gente ia endereçar esses incômodos em projetos, porque a gente não ia ter a realidade de ter um design ops ou uma equipe só dedicada para a operação de design no 5º andar, e a gente sabia que a gente estava crescendo para caramba. Se a gente não olhasse isso, muita coisa ia dar errado lá na frente. Então, a gente pega projetos a cada quarter, nessas frentes que eu falei, de cultura, boas práticas, gestão do conhecimento e carreira e rituais. A gente pega, lista coisas que a gente quer entregar, e aí isso faz com que a gente tenha um pouco de flexibilidade. Então, por exemplo, o primeiro quarter, a gente achou que era bem importante a gente fazer, o primeiro quarter depois dessa discussão toda, né? Parar para pensar em princípios de design para a equipe. A gente se juntou nesses grupos, cada designer está num grupo, e no primeiro quarter a gente conseguiu desenvolver os princípios de design, entregar e fechar. Outros projetos, como o Design System, ele é um pouco mais vivo, né? Ele tem uma manutenção. Na verdade, a gente ainda não chegou nessa fase de manutenção, mas a gente está na feitura dele, no aprimoramento, né, dele. Então, tem um grupo de designers que olha para isso, e a cada quarter a gente tem um rodízio. Então, assim, nem sempre eu estou nesse grupo. Eu posso estar no outro quarter. Então, fica mais ou menos assim. A cada quarter, a gente elenca o que a gente vai fazer, né, enumera que projetos que fazem sentido. E esses projetos são distribuídos na nossa equipe, e a gente forma grupos de designers para endereçar essas questões. Esses grupos de designers, eles também tomam todas as decisões. Então, eles têm que recortar o problema, eles têm que tomar decisões até de budget, tipo, isso faz sentido, não faz. A gente está no momento da gente gastar esse dinheiro, ou a gente vai só levar e falar sobre esse dinheiro. Então, assim, são atribuições que são atribuições de líderes, né? O que a gente ganhou com isso? A gente tem ganhado bastante alinhamento e consistência, né, autonomia é um dos valores lá do 5º andar, mas eu acho que mais importante é que a gente tem uma confiança na equipe muito grande. Acho que isso também é porque não é alguém toma a decisão e outra pessoa executa de um jeito mais isolado, né? Todo mundo se envolve em tudo. Algumas pessoas me perguntam, nossa, mas isso é colaborativo demais, deve ser meio cansativo. É cansativo, é trabalhoso, mas tem também gerado muito resultado no sentido em que todo designer confia muito no seu par, né? Todos os designers eles acabam criando muita confiança um com o outro, porque essas decisões foram feitas em conjunto, estressadas em conjunto, vividas em conjunto. Mas não nada são flores, né? E aí, bem no início que a gente começou a fazer esse trabalho duplicado, a gente viu que a gente teve muita desaceleração no produto, né, nos squads de produto. E, claro, foi um bafafá com os PMs, até a gente se organizar de novo, e hoje a gente consegue ter um equilíbrio entre essas atividades. A gente faz um combinado mais teórico de 80-20 do tempo, em que 20% dos designers, 20 minutos do tempo, os designers têm que estar nessas atividades para design ops e projetos internos. Opa!
Bom, mesmo com esses problemas, a gente insistiu bastante e, mesmo depois que eu virei lead da equipe, a gente continua fazendo desse jeito. Então, não isoladamente eu faço decisões para a equipe, todo mundo da equipe faz decisões para toda a equipe. E esses somos nós em 2018. Então, vocês podem ver que aumentou para caramba o número de gente, mas, enfim, a gente continua trabalhando desse jeito. A gente ainda não tem uma equipe dedicada a Design Ops, e a gente que endereça todas essas questões dentro do próprio time. E aí vocês vão ficar um pouco com cases que deram certo, né, nesse trabalho das frentes de liderança em que os grupos de designers endereçam. Bom, gente, retomando aquelas frentes que a Letícia mostrou, a gente... posso passar? A gente vai focar nesses 5 e mostrar como que a gente se organizou para atacar essas frentes, o que a gente queria resolver e quais foram os resultados. Começando por recrutamento, que eu acho que é uma dor de muitas equipes aqui, a gente também teve que alavancar a quantidade de designers num período muito curto. Então, como é que a gente fez para otimizar essa contratação? Eu entrei no Quinto Andar em janeiro desse ano, e depois de mim entraram outros 10 designers já. Então, dá para dizer que foi quase um designer por mês. E como que a gente se organizou para fazer o onboarding de toda essa galera, o ramp-up, e processo seletivo, análise de currículo e tudo mais. A gente também se dividiu naquelas frentes. Então, a gente dividiu em 2 macro-áreas primeiro. Então, a gente cuidava de quem tinha acabado de chegar e também de quem estava quase chegando. Passando rapidinho no onboarding dos recém-chegados, a gente desenvolveu um doc que a gente chamou de Guia de Sobrevivência, que nesse doc está escrito tudo que aquele designer precisa saber para a primeira semana dele ser o mais suave possível. A gente fez esse doc no Google Drive, no Google Docs mesmo, uma solução bem rápida, mas ela se mostrou super eficiente para o que a gente precisava. A gente também tem a figura do Design Buddy, ele funciona quase como um padrinho. Então, sempre que um designer novo chega, ele tem um designer mais experiente ali, responsável por ter um cuidado extra com ele. Então, desde explicar coisas do dia a dia, tipo como que eu configuro a impressora, ou onde que eu pego o café, onde que a gente vai almoçar hoje, etc. E, desde a primeira semana, a gente investe muito também nas one-on-ones, que são aqueles momentos de conversa, troca de feedback bem entre 2 pessoas ali, porque a gente gosta muito de estimular que esse canal de comunicação fique bem aberto e bem honesto desde o começo. E, falando do processo de contratação em si, que foi onde a gente fez a maior mudança, naquela época, quando eu entrei, a gente só tinha 2 designers responsáveis por todo o processo. E a primeira coisa que a gente fez foi envolver mais designers nesse processo seletivo. Então, de 2 pessoas cuidando de todo o processo de seleção, a gente passou para 6 designers envolvidos, desde análise de currículo até as últimas entrevistas. E quando a gente envolveu mais pessoas, o principal ganho que a gente teve foi que a gente tinha muito mais diversidade e começou a discutir até o nosso próprio processo de seleção. Então, a gente começou a se questionar, por exemplo, antes a gente tinha teste para os candidatos, e a gente percebeu que isso talvez não fizesse muito sentido para todos os candidatos. Então, a gente passou a trabalhar com cases, e a gente entendeu que, com o case, a gente conseguia analisar muito mais um problema real, inserido num contexto real, e analisar ali o processo de decisão que o designer teve. Isso são skills que fazem muito mais sentido para a gente. Então, o que a gente ganhou quando a gente duplicou de 2 designers para 6 pessoas ali nesse processo? A gente desenvolveu novas skills, a gente mesmo. Então, daqueles designers novos que entraram, ninguém tinha entrevistado outros designers antes. Então, foi uma ótima oportunidade de aprender a fazer isso. Muito assustador no começo, você ter que avaliar os seus pares e ter que tomar uma decisão ali, mas foi muito legal desenvolver isso. Em compensação, a gente também tem como a gente tinha mais pessoas para conversar, mais pessoas para trocar, a gente conseguiu diluir essa responsa
e ter muito mais, assim, conversar mais sobre o que a gente precisava avaliar, o que a gente precisava mudar e melhorar. E com tudo isso a gente conseguiu ser muito mais ágil no recrutamento. Bom, eu vou falar um pouquinho do Design System. Então, quando a gente começou a crescer a equipe, a gente começou a se deparar com alguns desafios que eram inerentes a esse crescimento, assim. Então, a gente precisava conseguir garantir que a gente tivesse consistência no nosso produto do começo ao fim. Então, isso partiu principalmente do momento que a gente começou a trabalhar em squads, que não necessariamente todo mundo estava olhando para a mesma coisa o tempo inteiro, assim. Então, o Design System foi primordial para isso. Mas como é que a gente começou isso, né? A primeira coisa que a gente fez foi, tudo bem, vamos olhar para o nosso processo mesmo, no nosso dia a dia ali. Hoje esses são as 3 ferramentas que a gente mais usa no dia a dia. Então, o Sketch, o Abstract e o InVision. No Sketch, eu usei para exemplificar aí a forma como a gente olhou para os componentes que a gente estava usando. Então, naquele momento, a gente sentou ali e falou, não, vamos fazer um mapeamento de tudo que a gente está usando, vamos componentizar tudo, fazer biblioteca, fazer tudo linkado internamente para que as pessoas usassem os mesmos componentes e não tivesse esse problema de, eu fiz um input aqui de uma forma, o outro fez um input aqui de outra forma, e aí a gente acaba perdendo consistência, né? O Abstract foi uma ferramenta que a gente encontrou para que a gente conseguisse usar essas bibliotecas de forma sincronizada. Então, todo mundo tem acesso a todas as bibliotecas, e os componentes, quando eles são atualizados lá no Abstract, ele é atualizado em todos os arquivos. E o InVision é a forma como a gente recebe feedback de outros stakeholders fora de produto até. Então, a gente tinha esse pilar bem forte, então o nosso sistema interno de workflow estava bem alinhado, bem amarradinho, mas como é que a gente dava o próximo passo para realmente traduzir isso no produto, né? Então, não adiantava nada a gente ter lá o nosso processinho todo bem feito, com os componentes todos alinhados, se na hora de fazer o hands-off para front, aquilo meio se perdia, porque eles consumiam as coisas de outra forma e alinhavam as coisas internamente de outra forma. Então, quando a gente construiu essa ponte com eles, foi um momento de virada assim, do Design System, que a gente realmente entendeu quais eram as dores que eles estavam sentindo lá e que a gente podia ajudar com eles. Então, vamos olhar, então, por exemplo, primeiro para tema, porque tema, a forma como a gente via tema de cor a forma como a gente via os temas de cores e a forma como a gente utilizava isso era diferente da forma como eles faziam. Então, quando a gente fez esse alinhamento e construiu essa ponte com checkpoints periódicos e tal, o Design System realmente deu uma deslanchada. Então, hoje, ele ainda é um work in progress, assim, ele ainda está rolando, está longe de estar pronto, assim, mas a gente apelida ele carinhosamente de Cozy lá dentro. E o que a gente ganhou com isso? Como eu falei, a gente teve um ganho de consistência que foi desde o nosso processo mesmo no dia a dia de fazer tela e consumir os componentes que a gente tinha construído. Essa ponte colaborativa com o front foi muito importante para isso também, para que isso começasse a ser traduzido realmente no produto final que o usuário estava vendo ali na mão. E a gente teve um ganho de produtividade muito grande, aí falando do lado de design mesmo. Então, hoje um designer no quinto andar ele passa menos tempo se preocupando e tomando microdecisões como como é que vai ser a cor desse botão, a fonte desse botão, e ele tem mais tempo para tomar decisões mais complexas mesmo, então resolver um fluxo ou algo nesse sentido. Bom, outra frente que a gente atacou também foi pesquisa com o usuário. Então, com mais designers, a gente estava falando cada vez com mais usuários. E isso é muito bom, mas também, do jeito que a gente fazia no passado, não era nada escalável. Mais uma vez, a gente se dividiu em grupos de estudo, de liderança, para atacar esses pontos, em primeiro lugar. Então, em cada um desses pontos, a gente teve 2 ou 3 designers trabalhando a cada 1 ou 2 meses. E a primeira coisa que a gente atacou foi a frequência. A gente queria muito que isso fosse um ritual e a gente fosse muito natural para a gente fazer pesquisa toda semana. Então, a gente setou, toda quinta-feira, algum designer tem que estar fazendo pesquisa com o usuário dentro do quinto andar. No começo é doloroso manter uma frequência tão intensa, mas hoje a gente consegue gerenciar isso de um jeito muito mais natural. Depois das recompensas, até o ano passado, a gente fazia essa parte de dar um agrado para quem vai falar com a gente lá no quinto andar de forma bem improvisada. Por exemplo, no dia mesmo da pesquisa, a gente descia no mercado, comprava uma caixa de chocolate, ou dava uma caneca, algum brinde, alguma coisa assim. E a gente sacou que, para isso também ser escalável, a gente precisava oficializar esse budget.
e correr atrás de ter uma logística melhor, de ter já... Hoje a gente usa cartõezinhos de Vale Cultura, e a gente já tem muito bem certinho quantos vales a gente vai precisar para o mês que vem, quanto que isso vai custar, de onde que sai o dinheiro, quem paga, e etc. Depois a gente atacou a questão de como a gente entrega os resultados dessa pesquisa. Então, a gente trabalhou em componentizar como que esse entregável é feito para os stakeholders, o pessoal do nosso squad. A gente, quase como um mini design system, a gente tem componentes de layout para a gente formatar o nosso relatório. E faz com que a gente também produza esses relatórios muito mais rápido. A gente também tinha um desejo muito forte de comunicar o resultado dessas pesquisas para o resto da empresa. E é o que a gente entregou nesse último quarter. E o que a gente está vendo agora é como que a gente gerencia melhor a nossa lista de pessoas que já foram convidadas. Então, a gente está falando cada vez mais pessoas, e a gente tem que ter certeza que a gente não convida a mesma pessoa 2 vezes na mesma semana, por exemplo. Então, esse ano, até setembro, a gente já conseguiu fazer mais que o dobro de pesquisas que a gente fez ano passado. Conversamos com mais ou menos 140 usuários, e todas essas pesquisas foram 100% documentadas. E a gente conseguiu um projeto muito legal que a gente trabalhou no último quarter, que foi disponibilizar todos esses resultados para o restante da empresa. Então, a gente criou um sitezinho interno, onde qualquer pessoa pode acessar todos esses resultados das últimas pesquisas do último ano. Eu vou falar bem rapidinho aqui do Critique, que a gente já está com o tempo bem apertado, né? Então, voltando ali, quando a gente estava falando de alinhamento, a gente enxergou uma oportunidade interessante de também afinar uma outra soft skill interessante para um designer no quinto andar, que é a argumentação. Então, como é que ele defendia as ideias e como é que ele estruturava o pensamento para mostrar para a gente o que ele estava fazendo, né? Então, esse é o Design Critique. Ele é composto por alguns elementos ali. Um deles é o designer apresentador, que ele traz um fluxo ou um texto ou alguma coisa bem visual mesmo, impressa no papel, para uma rodada de feedback com os designers, né? Então, aqui a gente tem os designers critiqueiros, a gente brinca, né? Que são os designers que vão dar o feedback, o facilitador, que é responsável para que o tempo não estoure, e o designer apresentador, que eu mencionei antes. Então, tudo é feito impresso, colado com post-its mesmo, e a galera vai pitacando ali sei lá, uns 20, 30 minutos, e depois a gente vai decupando, junto com o apresentador, o que cada post-it quis dizer, e fica mais ou menos assim. Então, esse aí até teve pouco post-it, foi um mais tranquilinho, assim, mas é bem legal, porque a gente começa, além de exercitar a argumentação e a estruturação do pensamento, a gente também traz um ambiente seguro ali para o designer realmente receber e dar feedback de uma forma tranquila, sem amarras nenhumas. Então, a gente tem também uma outra iniciativa nesse sentido, que é o canal no Slack, que a gente chama de Pitacos, que aí são para coisas mais rápidas, para a pessoa não ter que esperar o critique, que a gente faz semanalmente, para receber um feedback. Ele pode simplesmente postar lá e a gente vai criticando assim na hora que der, assim. Então, geralmente são textos ou fluxos bem curtos, como esses aí, ou outras opções do mesmo fluxo. Então, a gente ganhou bastante alinhamento com isso. A capacidade de argumentação, como eu disse, também foi um ganho muito legal, e segurança emocional. Então, é importante você estar ali e ser apto a defender suas ideias, porque ali é um ambiente seguro. E isso é uma coisa que a gente também dá muito valor dentro do quinto andar como empresa, não só no time de design. Então, a pessoa que está lá no quinto andar, ela tem segurança emocional para dar, para falar, para fazer pergunta, porque não existe pergunta boba. Então, quer falar rapidinho? Esse é o último, tá, gente? O Design Day é um evento que a gente criou principalmente porque a gente acredita muito que todo esse conhecimento que a gente gera na equipe, ele precisa ser espalhado para o restante da equipe. Então, é um evento que a gente organiza uma vez a cada quarto. E a gente também, a logística desse evento também está muito descentralizada entre todos os designers. A gente se divide em 2 frentes, então, ali também uns 4 designers são responsáveis pela organização do evento, então, arrumar a sala, comprar comidinhas, gerenciar a lista de convidados, de presença. E
em torno de 3 designers, eles são responsáveis por dar as talks. Então, o que são essas talks? A gente fala de projetos que a gente fez naquele quarter, como que a gente fez, resultados de pesquisa. Enfim, é um evento para realmente abrir o diálogo com as outras áreas da empresa, seja elas de CX, analistas, operações e tudo mais. A gente começou a fazer o Design Day no começo do ano passado, então já foram 7 edições, mais ou menos 20 talks, e a gente consegue falar com mais ou menos 40 pessoas por sessão. E a gente já teve ganhos bem legais também com esse evento. A gente sente que as pessoas sentem mais empatia pelo nosso próprio processo. Eles entendem o que a gente faz, por que a gente faz e o que a gente tem de resultado com aquilo. As pessoas também se sentem muito reconhecidas de verem o projeto que elas trabalharam ali sendo exposto no evento. Então, tem um sentimento de orgulho de ver um Design Day onde você foi responsável por entregar aquela feature, por exemplo. E a gente considera que o Design Day hoje é um evento de sucesso no Quinto Andar, porque as pessoas já esperam por ele e a gente tem até lista de espera. A gente super estourou o tempo, mas eu vou me comprometer a responder mais perguntas, se não der tanto tempo para responder perguntas aqui no meu LinkedIn. Ok? A gente tinha se preparado para 40 minutos. Bom, esses cases todos, a gente está falando de todos os designers exercerem liderança, né? A gente acredita muito isso, que seja tipo um músculo, que a gente tem que fazer todo dia. E aí também tem essa importância das coisas serem descentralizadas no Quinto Andar. Então, todo mundo tem muita autonomia e ownership de tomada de decisão. E aí, isso por quê? Porque retoma aquilo que a gente falou de dimensão, né? Porque a gente acredita que isso é algo que o designer tem que estar consciente do seu papel ali. É parte do trabalho dele e não tanto parte de um cargo ou de uma posição que ele toma. Né? É muito mais como esse músculo que eu falei. Então, esse último ano, a gente teve um novo desafio, que a gente saiu de 7 designers para 15 designers. Então, mais ou menos é essa história. Mas a gente não sentiu, a gente não sofreu tanto com essa chegada, né, com esse dobro de equipe, porque todos os designers eram capazes de fazer essa chegada do outro designer novo. Enfim, todo mundo já tem seu projeto dentro das competências ali de design. Então, a gente está vendo que está sendo muito mais suave do que a gente se preocupava lá de ter o dobro de designers na equipe. Então, há pouco tempo, a gente fez uma outra mudança, que é a da estrutura, com tanta gente. A gente ficou com muito medo de não cuidar com tanta atenção da carreira do outro. E aí, antes, quando eu virei lead, né, a gente estava em 6 designers, e aí, depois, para 15, foi ficando muito impossível fazer a gestão de carreira de tanta gente. E aí, agora, a gente descentralizou e a gente tem novos líderes. E agora eu ganhei esse título de manager, mas assim, todos os designers do Quinto Andar trabalham liderança e essa nomenclatura não atrapalhou o dia a dia. Todo mundo tem muita posse do que a gente tem feito. E aí, acho que esse ano a gente ouviu muito falar sobre escalar design, escalar time, tanto aqui no Brasil, lá fora também está nesse momento. A gente não tem receita de bolo para isso. E eu acho que o que a gente tem, algumas equipes, igual o Conta Azul trouxe hoje de manhã, conseguiu estruturar bastante design ops, já tem bastante entregas em relação a isso. Eu acho que a gente também tem que se perguntar sobre como a gente escala a liderança em design, como é que a gente prepara essas pessoas para estarem prontas para uma outra estrutura que a gente não viu ainda, né, que a gente está vendo em poucas empresas de tecnologia ainda, que são grandonas, mas que a gente vai ver cada vez mais. Então, essa era mais ou menos a provocação que a gente queria trazer também, em como é que a gente pensa isso juntos, porque não é o futuro, já é o agora, né? É isso, obrigada. Parabéns por todo o trabalho que vocês apresentaram. Durante a apresentação, eu vejo que tem muita sinergia, assim, até nos momentos em que nós, como times de design, estamos vivendo. E eu não sei se vocês já estão com esse desafio agora, mas uma coisa que
Quando você fala da liderança, até nos teus textos, no LinkedIn também, a gente vê que cada vez mais o design, quando a gente passa um pouco essa barreira do valor, que a gente já comprovou, a empresa comprou e está investindo, agora sentar não mais na mesa do negócio, mas na mesa da estratégia. Então, como o design pode ser, como que o design no Quinto Andar está impactando cada vez mais na estratégia da empresa, ajudando a empresa a se movimentar de forma diferente, como vocês estão fazendo essa leitura lá hoje? Assim, eu acho que a gente fala bastante sobre uma empresa de tecnologia é diferente. Em cada empresa, eu acho que o papel do design tem sido enfrenta uma cultura de um jeito, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. E eu acho que as pessoas, assim, a gente às vezes fala, mas fulano não entende o que eu faço, o valor do que eu faço. As pessoas não vão entender. Isso é novo. Então é a gente que tem que falar. Então, acho que é um pouco isso. Sim, o Quinto Andar tem fundadores que tiveram contato com o design muito cedo, então eles entendem a nossa importância, não precisa falar, oi, eu sou importante e tal, mas eu acho que tem uma coisa dessa de, isso é a empresa inteira que divide, de ter muita ownership, de ter autonomia, de tomar decisões, todo mundo tem que fazer isso lá dentro. E assim, a gente cresceu pra caramba, a gente cresceu porque também todas as pessoas têm que ter essa capacidade. Se fica muito rígido em cima de uma ou outra pessoa tomando decisões, quebra. Então, a gente tem visto isso. Eu comentei sobre isso, claro, dentro do universo da equipe de design, mas a equipe de Product Manager também é muito assim, os engenheiros também funcionam assim, então, a gente tem muito esse lance de, cara, incomoda? Monta uma alternativa para isso. Nunca vai ser esse mundo rosa que a gente espera. Tá tudo pronto, cheguei, estava lindo lá, e eu só sentei e fiz meu trabalho, e as pessoas, nossa, acham que eu sou importante. Não é assim, você tem que estar envolvida nas coisas, né? Não sei se eu respondi. Eu acho que, pensando na prática também, a gente, dentro do Squad, a gente trabalha muito em conjunto com o Tech Lead, o Project Manager e os outros desenvolvedores. E eu acho que eu posso afirmar que não tem nada que a gente faça dentro do Squad que o designer não tenha pleno conhecimento dos porquês, dos objetivos, do que a gente quer atacar, e a gente é muito questionador, tipo, eu não vou fazer isso aqui antes de eu entender o que está por trás disso e qual objetivo a gente quer atingir. Então, a gente fala que é meio que uma tríade, a parte de tech, de business e de design dentro do próprio Squad, para ter realmente esse alinhamento e o designer poder palpitar na estratégia, não só executar. Bom, primeiro, parabéns. Achei o papo bem legal. Assim, acho que é um papo bem maduro. Estou muito feliz porque é um ex-manager mulher aqui. Acho que é bem difícil a gente ouvir. Isso é bom para referência, né? Eu achei todo o racional, assim, tudo que vocês estão construindo muito legal. O resultado que vocês trouxeram, assim, muito bacana. Eu queria saber o que deu errado. Onde vocês bateram cabeça aí? Eu acho que, pensando nas frentes ali, o que a Let's falou mesmo, no começo era uma sobrecarga de trabalho. E a gente mudou, por exemplo, a gente ia atacar um projeto por quarter, a gente viu, não, vamos picotar mais e ter uma entrega por mês, uma entrega menor. E a estratégia de produtos também, tudo que a gente aprende de MVP, a gente quis aplicar para dentro. Então, eu acho que a gente erra nisso errou mais de tunar o quanto que a gente quer fazer e o quanto que a gente consegue entregar. Mas acho que é um desenvolvimento ainda ongoing. Eu acho que desse processo todo é experimental, então o erro está dentro. E eu acho que, assim, em startup a gente escuta muito isso, de tem que errar, tem que errar. O que eu acho, pessoalmente, é que a gente é muito mal acostumado, é muito difícil errar. Na escola, a gente tem que passar de ano, a gente tem que tirar notas boas, enfim, a gente não sabe lidar com o errar. Aqui a gente errou pra caramba, a gente trouxe coisas que deram certo lá, mas, enfim, eu acho que muita coisa a gente ainda erra em comunicação. Por exemplo, porque a gente está lá
entre designers olhando o que está incomodando para a gente vai, cria um projeto, picota ele e tal, articula entre a gente, mas às vezes a gente esquece de comunicar para todos os outros lados, né? Porque a gente, dentro do squad de produto, a gente tem outros lados. Então, eventualmente, acontece esse lance da comunicação. O Critique, por exemplo, assim que a gente começou a fazer, foi ótimo. Os designers estavam tipo, nossa, que incrível, isso funciona, isso é ótimo. E os PMs, num ciclo de feedback que eu tive, bombardearam, do tipo, por que vocês ficam numa salinha trancafiados? E aí, no ciclo feedback seguinte, foi o contrário, foi do tipo, cara, todo mundo já está muito mais alinhado, a gente perdeu um tanto de peso, os PMs sentiam muito esse peso de, eu que tenho que alinhar com outra tribo, lá não sei aonde, essa parte do produto. E a gente trazendo isso para alinhar na experiência, foi mais eficiente. Mas, assim, eu acho que tem que manter essa consciência de, tipo, eu vou fazer e eu vou tentar mais vezes alinhar melhor com mais pessoas. Mas a experimentação vai ter sempre o erro, né? E tem um pouco de flexibilidade que a gente tem que ter também. Por exemplo, um exemplo bem prático, assim, quando a gente fazia o Critique, rolava super bem quando a gente estava em 7 e 8. Agora que nós somos em 15 pessoas numa sala, olhando para 5, 6 A4 impressos, não rola. Então não tem como, né? Então a gente teve que picotar. Então aí é mais difícil mesmo. A gente teve que cortar em 2 sessões. Não sei se deu para ouvir o que ele falou, mas eles têm 23 e ainda tem pessoas de fora de Joinville e aqui em São Paulo. Então, como é que faz um Critique assim? Tem que fazer por teleconferência, tu faz só com as pessoas que estão lá. Então, a gente teve que picotar em 2 dias de uma forma prática mesmo. Assim. Então, não tem como fazer. Eu conversei com o pessoal da Papify, eles iam fazer remoto o Design Critique. Procura. Eles me perguntaram, você já fez? Eu falei, não. Mas a gente conversou um pouco e eles iam fazer remoto. Uma última complementada. Não, relaxa. O legal de a gente abrir esse canal de comunicação com as outras equipes e realmente mostrar para eles deixar bem claro que o que a gente faz hoje em dia é processo, assim, não tem nada muito fora do comum. Então, os outros times também conseguem replicar esse tipo de coisa que a gente iniciou dentro de design. Então, um exemplo prático é com a ponte com front que a gente construiu. Hoje eles estão começando a aplicar esse tipo de coisa. Um critique para a infra, será que a gente consegue fazer esse tipo de coisa? Ou, vamos nos dividir em frentes para atacar o nosso próprio processo também, igual a gente fez. Então, quando isso vai se disseminando dentro da empresa, a gente ganha uma voz maior também, porque a gente demonstra que o que a gente está fazendo funciona. Parabéns, de novo, a segunda vez que eu vejo vocês numa palestra, aqui no evento de vocês. Você estava sem voz no último. A minha dúvida é que onde eu estou trabalhando hoje está muito no seu momento inicial, quando eram 3 designers. Só que uma dificuldade que a gente tem é porque estamos dentro da equipe de marketing e é muito difícil a gente desmembrar. Então, a gente tem uma autonomia. Hoje em dia, a gente tem uma aprovação que passa pelo pessoal de marketing, que às vezes a cabeça é diferente, toda a base deles, o meio deles é um pouco diferente, então acaba se chocando muito em algumas opiniões e até em questão de testar. Às vezes a gente pede muito mais uma análise, uma questão de uma pesquisa, só que por fim acabamos falando, não, faz isso porque nós decidimos, que temos 3 gestores, então eles acabam decidindo, e a equipe de design não tem uma autonomia, fica muito preso à questão do marketing em si, eles têm aquele lado de mensuração que acaba levando mais para negócios. Você comentou que os seus líderes já tinham essa cabeça que o designer tem um objetivo forte, que tem que ter uma independência, mas nesse cenário que eu citei, como é que você indica fazer para pegar essa autonomia, talvez, ou nutrir alguém para ter uma visão mais voltada para o designer? Para o design, não sei, qual seria a visão de vocês? Levando como base o seu início, que é meio similar. Eu acho o seguinte, sim, os meus líderes tinham clareza sobre o design, mas às vezes na operação a gente se perde, porque tem que fazer funcionar, tem 10 pessoas aqui,
onde vai ficar, quem vai responder quem, o que vai acontecer, quem está debaixo de quem. Então, tem um destaque disso. E, sim, eu já vi equipes... Eu nunca trabalhei em produto respondendo a marketing. Já tive em outra empresa... era um stakeholder muito forte, muito perto, e quase que me colocaram lá, tipo, talvez ela é designer de produto, talvez coloque aqui. Então, não tive essa realidade, não posso, assim, super falar alguma coisa com propriedade, mas eu falaria duas coisas, eu acho, que são só minha opinião. Ou você pede para sair, do tipo, não você, a equipe de design, do tipo, será que tenha como articular com quem está na tecnologia? Romper um pouco e ver se isso faz sentido para a estrutura da empresa. Ou criar uma colaboração, um espaço de colaboração. Então, por exemplo, porque eles vão continuar medindo na quant. E você talvez queira trazer também uma dinâmica de quali, outras mensurações e tudo mais, outros jeitos de funcionar. Então, talvez vocês tenham, assim, talvez você tenha que criar algum ritual, alguma coisa, que você leve um pouquinho para eles e troque com eles. Como é que as duas coisas podem andar junto? Não sou eu ou você. Como é que a gente anda junto. Vai ser difícil, acho que pode ter alguns episódios em que você vai montar esse encontro, ou essa reunião, ou essa dinâmica que vocês vão fazer junto, e vai dar pau, porque cada um está pensando de um jeito. Mas eu acho que tem que insistir no sentido de achar um lugar que vocês conversem, porque senão você vai ficar sempre no isolado do tipo, mas eles não estão entendendo, não estão considerando isso que eu estou falando que é importante. E eles também não vão ver mesmo que isso é importante. A gente mede desse jeito. Então, talvez criar um outro lugar ali, uma reunião semanal em que você mostra seu trabalho de outro jeito, queira falar de outras coisas, proponha testar de outro jeito, proponha fazer, tipo, vamos escutar qualitativamente os nossos clientes? Vamos fazer isso junto? A gente tem marketing, mas ele é separado. A gente fica na unidade de produto, né? Diretoria de produto. E marketing tem uma diretoria separada e tem designers lá. E aí, um dos desafios nossos, inclusive, é como é que a gente faz maior... Assim, antes eram também 3 designers de produto, 2 designers de marketing. E aí, legal, a gente sentava junto, era perto, falava pra caramba. Agora somos 15 no produto e eu acho que 10 no marketing. E aí a gente está começando a montar uns workshops e conversar mais, e como é que a gente vai conversar sobre branding, por exemplo, que é um desafio. Enfim, está todo mundo na mesma, testando coisa. Quer deixar uma mensagem final aí para a galera? Tem vaga? Tem vaga ano que vem, que já está quase. Esse ano a gente tem muitas vagas em engenharia, qualidade, front. A palavra do dia foi front. Corretor também tem. Fotógrafos e vistoriadores. Para design de produto, a gente quer segurar um pouco, no sentido de fazer mais dinâmicas entre nossa equipe grande e nova. E aí, acredito que em janeiro a gente abra de novo.